Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h08. Atenção, pessoal, tá atrasando muito, hein? Vamos cuidar, tá legal? Obrigado, um abraço, passem bem. Sala de redação começando. E começando da seguinte forma, nós temos os jogos de ontem da dupla Grenal, tem o Grenal de domingo e tem ainda a questão do Douglas Costa, que segundo Alex Bagé, pelo que eu li há pouco no Twitter, a apresentação pode acontecer a qualquer instante. Então vamos lá, para Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 48 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário e benefício, e plano de saúde empresariais Sulmed, carinho para a sua vida. Lembrando a você que a Objetiva Administradora de Condomínios acaba de completar 24 anos e se apresenta agora em Porto Alegre como especialista no que faz, ou seja, administrar condomínios. Já tem em Novo Hamburgo, São Leopoldo e agora está chegando em Porto Alegre. Então atenção, senhor síndico, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Alex Bagé, o que vai ter? Vai ter bolo, champanhe, pretinho, negrinho, sei lá o que mais, branquinho. Vai ter tudo na apresentação do Douglas Costa, é isso? Boa tarde, Pedro. Abraço em toda a audiência, todos da bancada aí. Na verdade, o Douglas Costa deve ter o anúncio feito mais tardar até amanhã pelo Grêmio, entre hoje e amanhã. A apresentação oficial vai acontecer numa entrevista virtual na segunda-feira. E um detalhe e se porventura vocês já tinham essa informação, me perdoe, mas eu fiquei sabendo essa informação há alguns minutos. Na questão burocrática lá com a Juventus, ele ainda tinha mais um período de contrato, né? Mais uma temporada de contrato. Então ele abre mão, entre aspas, de alguns valores. Claro que ele não vem de graça para o Grêmio, ele vai receber, como todos nós já falamos, um salário em torno de R$1,5 milhão. Mas ele teria a receber, nesse período que falta a cumprir da Juventus, algo em torno de 6 milhões de euros, né? Que dá uma grana considerável. O que aparece nesse momento? Ele abrindo mão desses valores da Juventus e a Juventus emprestando ele ao Grêmio por esse período que faltava, para não ter todo aquele processo natural que teria que ter também contábil da questão da rescisão contratual. Então a Juventus empresta ele por uma temporada, que é o período que faltava ele cumprir com a Juventus, e ele assina um contrato com o Grêmio até dezembro de 2023. Então está tudo ajustado, tudo acertado. O Bayern de Munique acaba há cerca de 10 minutos de oficializar nas suas contas lá também a despedida do Douglas Costa, e a precaução do Grêmio, obviamente, é também para não tirar o foco do clássico Grenal, que o Grêmio tem uma vantagem, mas que tem uma disputa Grenal no domingo. Então a apresentação oficial dele deve acontecer na segunda-feira em uma entrevista coletiva virtual. O anúncio deve acontecer a qualquer momento, ele sendo confirmado como jogador do Grêmio. Mas ele deve ver o Grenal, né? Ele deve assistir o Grenal. Ele já está em Porto Alegre de volta, mas deve assistir em casa, né? Não deve ir para estádio. Não assiste na arena, não vai na arena. Não deve ir na arena. Tá. Vamos falar um pouco dos jogos de ontem, então. Tu fizeste o jogo do Grêmio e tinha alguns meninos, mas eu quero saber, antes do jogo do Internacional, o Potter está por aí? Não estou vendo o Potter. Não tá. O Potter ainda não, acho Como tu reclamou muito para demorar a entrada no ar, eu vou explicar por que demorou muito para entrar. É muito patrocinador. Muito tem que citar os caras, não adianta. Esse é o problema, nós estamos com essa dificuldade, é muita gente anunciando. Graças a Deus, Guerrinha. Guerrinha, o jogo do Inter, a vitória, amém. É ruim quando não tem, né? Tá. A vitória do Inter e a classificação, digamos assim, né, Guerrinha? O Internacional fez o que tinha que fazer, aliás, tinha que fazer com mais tranquilidade do que fez, né? Mas tá feito, o importante era passar, o importante é se classificar, mesmo que eu acho que não tem bola para ser campeão. Né? A gente vê o Inter. O Inter é um time que tem a bola, mas não agride o adversário. Ontem o jogo foi dividido, na minha visão, em 2 capítulos. Antes e depois da expulsão do jogador do Olímpia. Antes da expulsão, o Inter tinha o controle do jogo, a bola nos pés, superioridade maciça na posse, mas muito pouca chegada ao gol do Olímpia.
Quando o Inter ficou com a mais, e ele fez as substituições, o Maurício e o Yuri Alberto entrando, o Inter chegou com mais assiduidade ao gol dos paraguaios. Antes de fazer o gol, o Yuri Alberto teve uma chance que normalmente não desperdiçou, é do jogo, faz parte. Mas o Inter precisa corrigir esse problema. A posse de bola é muito legal, desde que tu saiba usar a posse de bola para agredir o teu adversário. O Inter passa a impressão que tem a posse de bola para não ser agredido. Então, esse é um detalhe fundamental para quem vai disputar um campeonato brasileiro, para quem está aí já classificado, eu já vou adiantando, com 12 pontos na Libertadores, mas precisa ter agressividade ao adversário para poder ganhar jogos fora de casa. Volto a dizer, quem não ganha fora de casa não ganha título. E o Inter precisa ser agressivo também fora de casa. Ele tem a posse de bola, é a coisa mais importante? Tem. Mas o que faz com a posse de bola? Então, tem que mudar esse detalhe aí, que esse detalhe é decisivo. Agora, Potter, a vitória foi escassa, mas não deu para sofrer, porque o Olímpia não levou grande perigo, né? Ou nenhum perigo. O Inter levou pouco perigo, boa tarde a todos. E os perigos são sempre os mesmos, né, Pedro? O Inter, de vez em quando, ele tá sendo difícil torcer pro Inter. Não tô dizendo só por causa do treinador, porque essa é uma ideia de futebol que pode dar uma guinada a qualquer momento na partida, né? Quando tu é atacado, tu é muito firmemente atacado. Aí eu fico perguntando, o que é melhor sofrer como Guardiola ou melhor sofrer como Mourinho? Duas ideias aparentemente antagônicas, né? Vamos pegar os melhores momentos deles, né? O Inter toma muito contra-ataque com pouco jogador defendendo. Isso pro torcedor é muito ruim. E esse jogo de paciência, né, com a bola no pé, e como disse o Guerrinha, às vezes não tão agressivo, também faz com que o torcedor... Tá, beleza, eu tô com a bola no pé, mas é aí. Eu acho que isso muda se mais qualidade for colocada dentro do campo, Pedro. Porque no final das contas é isso, né? Quando a bola passava um pouquinho mais pelo pé de quem tem qualidade no Inter, as coisas melhoravam no jogo, né? Aceleravam. Então eu acho que isso pode acontecer, mas aí eu ainda acho que tem peças que não estão funcionando completamente. Isso também dá de essa engrenagem desse relógio não funcionar tão bem assim. Tem umas peças ainda abaixo, né? A gente entende os motivos, sei lá, o Palácio está ainda abaixo do que ele pode dar, né? E algumas outras peças ali talvez que não estão exatamente no lugar, estão entendendo a ideia dele. Mas é um jogo que o Inter corre pouco perigo. Vamos lá, por que o Inter perdeu pro Grêmio no Beira-Rio? Foram 2 bolas aéreas. Antes da primeira bola aérea do Grêmio, o Grêmio dominava a partida. O Inter não estava com a bola no pé. Era o Grêmio que estava com a bola no pé. Avançou laterais, ganhou número, tinha mais gremistas perto de gremistas, né? Pra fazer a bola. O Inter tava com cara de que o Inter tomaria um gol, quando sai aquele primeiro gol. Depois o jogo fica um pouquinho equiparado, tem mais uma escapada do Grêmio ali, com de novo uma bola aérea e tem a falha. Mas eu acho que é isso. O Inter tinha a bola aí, Potter. O Inter tinha a bola Depois aí. que tomou o gol, né? Depois que tomou o gol. Depois não, que tomou o primeiro gol. segundo gol do Grêmio. Segundo gol do Grêmio, a bola era do Inter. E aí vem o gesto técnico errado e aí o Grêmio vai lá, encaixa e faz o cruzamento. É essa nova emoção que o torcedor do Inter vem sofrendo. Por exemplo, você também irritava aquele jogo, né, em alguns momentos, do Odair do Abel. Né, de esperar mais os adversários. Porque se não encaixa o contra-ataque já era. O contrário daí, né? Exatamente. Tu sofre por uma outra razão. Que é como os torcedores do Mourinho sofriam. Né, tu tá ali se defendendo, os caras batendo, tu ali com teus escudos ali, né? Aquele time, né, Potter, aquele time do Inter todo ele dificilmente tomava contra-ataque. Eu acho assim que do ponto de vista de mecânica, que é algo complexo mesmo, vai demorar um tempão. Ontem o Ramírez deu uma frase interessante, assim, embora polêmica, mas é uma frase interessante. Ele disse que o modelo de jogo que ele quer para o Inter, ele exige 100% de atitude, 100% de interpretação e de execução, quer dizer, 100% de tudo. E que isso demora tempo e derrotas, ele disse, que é tudo que não temos nessa prateleira no Brasil, é complicado. Exatamente. Mas dois problemas no Inter, assim, de mecânica. O primeiro é trocar passes com menos espaço. Trocar passes lá atrás com espaço é mais simples. Agora, trocar passes lá na frente com menos espaço é mais complexo. Isso o Inter ainda não tem. E a outra é o contra-ataque. Eu lembro aqui nesse programa, o Inter tocou 6 no Aimoré e eu registrei que, olha, o contra-ataque adversário entra. Ele não sai gol porque é o Aimoré, mas ele chega muito perto do Marcelo Lomba. O Inter não consegue tomar a bola onde perde e nem consegue fazer o adversário atrasar o contra-ataque. Ontem o Inter chegou a tomar alguns contra-ataques. Ontem, tem que resolver. Pedro, ontem a gente viu o Inter fazer algo que, pelo menos na minha ótica, faltou no Grenal. Porque o Inter não podia era perder. O Inter ele tinha que jogar, pelo menos, a fazer um ponto. E me parece que contra um adversário que ficou boa parte do primeiro tempo, em alguns momentos ele marcou a saída de bola do Inter, mas depois ele recuou.
ele ficou entrincheirado na defesa, com os 11 no campo de defesa, aguardando que o Inter forçasse esse passe e errasse o passe. Eu acho que ontem o Inter conseguiu fazer um jogo de segurança, administrou o jogo. Ficou monótono, é claro, para quem está assistindo é uma monotonia, porque a bola fica lá atrás, rodando. E aí falta, e eu acho que é da caminhada da formação desse time, falta, eu concordo com, acho que foi o Potter que disse, o drible na frente, falta 1 contra 1. O Caio Vidal entrou ontem, a gente achou que o Caio Vidal poderia ser esse cara, mas o Caio Vidal não é o jogador para atuar contra um adversário que está com as linhas muito próximas. Esse jogador não apareceu ainda, Bagé. Esse jogador não apareceu ainda. Ele pode estar no Beira-Rio, mas ele não apareceu ainda. Porque quando o Inter começa a trabalhar a bola, e várias vezes a gente fala aqui, né? O Inter faz o que se chama, como eu disse outro dia, nessas novas linguagens do futebol, o Internacional vai lá e dá uma isca para o adversário, né? Ele fica tocando a bola, ele vai por vezes lá no lomba, vai lá no zagueiro. Só que o que se espera? A partir do momento em que o Internacional vê o espaço do adversário, que essa transição seja numa velocidade superior à que está sendo. Eu acho que foi o Léo que usou o termo monótono. É monótono. Ontem eu quis dar uma secadinha, volta e meia trocava pro canal do jogo do Internacional, mas não dava. Bagé deu uma pescada. Não, tá até ruim de secar o Inter, é verdade. E tá ruim de secar o Inter não é porque o Inter é uma máquina, é porque a bola, o Inter, entre aspas, como ele tem muita bola, tu fica, agora vai ser agora que ele vai ser atacado, vai ser agora. Mas ao mesmo tempo tá mais confortável de secar, porque também a bola fica muito pouco lá perto do gol, onde o Inter vai ter que marcar. Então, esse é o ajuste a ser feito. Eu acho, Léo, que tu precisa de mais qualidade pra quebrar a linha, pra ter um drible, porque aí o cara vai conseguir se deslocar. Mas aí, passe vertical, Potter. O Tyson no primeiro jogo, Léo, rapidinho, o Tyson no primeiro jogo na estreia, ele teve essa consciência, ele teve mais confiança, ele arriscou o passe vertical e ele entrou. E aí acelera. Né? Que não sei se ontem, pelo contexto do jogo, estava todo mundo mais travado, mas foi um jogo em que o Inter arriscou menos o passe vertical. Talvez até para não errar como isso, Léo. Talvez por isso. Por que o Inter foi melhor no segundo tempo, Léo? Porque o Inter teve... primeiro que o Olímpia saiu mais, aí o Olímpia saiu da sua defesa. O Olímpia ficou com 10. Não, foi mais tarde. Mexeu no time. Ramírez mexeu no time. E porque o Ramírez colocou o Yuri Alberto, que teve vitória pessoal, e um outro jogador que entrou tão bem como o Yuri Alberto, que foi o Maurício. O Maurício teve até o Marcos Guilherme pessoal. Entrou bem. Fazer justiça com o Marcos Guilherme, que a gente dá pau sempre, né? Entrou deu bem no jogo. assistência pro gol. Bom, assistência dele. Mas aí, Potter, esse dia eu estava lendo até, não sei se foi no Twitter, eu estava lendo um texto sobre tática, e aí o que dizem? Os técnicos dizem o seguinte, eles dividem o campo em 3 terços, né? A defesa, meio e ataque. Até o meio campo, ali é o técnico, é a construção, é a mecânica, é a troca de passe, é a movimentação. No terço final, que é lá no ataque, aí é o jogador, que tem o poder de decidir, de tirar o coelho da cartola, de desequilibrar. E aí está faltando isso para o Inter. Mas ontem eu acho que o Inter, na verdade, nem procurou tanto, porque o jogo ontem foi um jogo em que não poderia perder. Tá. Porque se o Inter cai fora da Libertadores, se ele perde ontem, ele está fora. Tu imagina o terremoto que nós estaria no Beira-Rio. Léo, olha só, uma coisa que tem que ser colocada aqui, tá? Eu vou sinta-se abraçado agora, Guerrinha. Aquele abraço que o amigo vem por trás, dá aquela abraçada, aquela coxada por trás. Porque eu concordo muito com isso. Não é mais o meu caso. Eu concordo. Pedro, eu pratico não existe nenhuma... levar um abraço, Guerrinha. Não existe nenhuma possibilidade, com nenhum esquema, com nenhuma formatação, com qualquer preceito de futebol. Yuri no banco. De Yuri Alberto se reserva do Inter. Ele é diferente. Tem... mas teve uma partida que ele foi mal. Dá 10 na sequência para eles dois. Me dá esse crédito aí, Potter. Eu venho dizendo isso aí há milênios. Sequência. Ele é o melhor atacante do Inter, melhor que o Thiago Galhardo. Pode se tiver que ser ser um reserva. O gol que ele faz... não, se o Palácio estivesse driblando, quebrando linha, beleza. Aí tu... não. O Yuri, ele em campo, o outro time tá um pouquinho mais preocupado. Mas, Potter, tem que ser o Yuri não do lado. Aí eu quero chegar no segundo passo. Meu segundo passo é... Não, claro, ele nasceu no travessa, beleza. Só que o Galhardo tá fazendo gols, né? Mas o gol que ele faz, aí a gente compara a qualidade na individualidade do jogador. A maneira que ele tá posicionado no gol, a maioria dos atacantes, primeiro, ou ele na tentativa de finalizar de primeiro, ele ia chutar lá na linha lateral, ou a bola ia chegar aqui em Porto Alegre, ou o cara vendo que ele lá em Bagé se diz enviesado.
como ele estava enviesado em direção ao gol, ele dominaria para tentar um segundo toque. E ele finaliza de primeira com extrema competência. Depois ele faz uma bobagem que eu espero, né? Aliás, vou tirar o espero, tá? Pode continuar assim. Mas como jornalista eu espero, como torcedor do Grêmio não. O jogador do Internacional vai ter que entender, Potter, que eu discordo da regra do tirar a camisa. Pô, é um exagero. Mas se a regra existe, que cumpra-se. Porque esse acúmulo de jogadores tomando cartões amarelos, e ontem foi pior porque ele acabou expulso. 20 mil reais. Na frente complica. 20 mil reais. Comemorou gol no Inter, tirou a camisa, tomou amarelo, 20 mil reais. Botou Pantera Negra, qualquer outra coisa, 20 mil reais. E aí, Potter, com aquela aí eu quero ver tirar a camisa. Ele ficou. Primeiro que é proibido, e segundo, o patrocinador bota uma fortuna. O fornecedor bota outra fortuna. Aí o cara, na hora do gol, que é o que vai sair no jornal, que vai estar em todos os programas de TV, por isso que tira a camisa. 20 mil reais com residência dobrada. 20 mil reais com residência dobrada. A segundo amarelo por causa de vibração de gol, 40 mil reais. Duvido tirar a camisa. Por isso que aqui no Sala de Redação dá uma atrasadinha na abertura, porque nós temos os nossos patrocinadores, não é, Guerrinha? E nós queremos mostrar, né? Claro, queremos ver. Na nossa rádio. Eu não tiro a camisa. Se botar essa multa e eu acho que tem que botar uma multa, sim. Tem que botar essa multa. Se botar essa multa, o cara, em vez de tirar a camisa, ele vai pegar outra camisa. O cara vai bota botar outra camisa. Claro. Aliás, vai pegar um cara me enviou a mensagem, a pergunta é perfeita, passei pro Diori. E se ele tiver com 2 camisas do Inter e tirar? E aí o Diori, meu Deus, que pergunta maravilhosa. Não, vai ser punido igual, porque o ato de tirar a camisa... Mas mesmo continuando com a outra? Mesmo. Porque tem uma coisa que não vai mais acontecer no Inter, porque o João Patrício Hermann, desculpa te interromper, Guerrinha, só para rápido. O João Patrício Hermann, no balanço final, entrevistado por mim, o Gabardo, pós-jogo, né? Pós-jogo. Ele afirmou que houve advertência ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto pediu desculpas, a gente colocou o áudio do Yuri Alberto pedindo desculpas, e segundo o João Patrício, não vai mais acontecer. Boa. Nem a máscara. Aliás, não pode nem levantar. Esses dias o Galhardo levantou um pouquinho a camiseta, né? O Galhardo tem um amor pela uma pessoa muito importante na vida dele, que é a avó dele, né? Que se foi, que aparentemente para a criação dele como um homem. A gente já sabe que tem. Exatamente, sabe, eu queria falar que a gente já sabe disso, que ele pode homenagear a avó dele em outros meios, porque ele está dificultando o trabalho dele para ele poder homenagear a avó dele. Não, e no caso tatuagem mostra o braço. Aquela expulsão ontem até aconteceu quando o Inter estava ganhando o jogo, tudo bem, tá legal. Mas aquela expulsão não tem reflexo maior ontem. Ela vai ter reflexo lá na frente num jogo decisivo, que um jogo antes tu leva o terceiro amarelo cartão, e tu fica fora. Isso aí. Então, isso aí que não pode acontecer. Não, Guerrinha, o cara não pode, rapaz. Tu imagina se é um jogo contra o Boca na Bombonera, ele faz o gol, tá emocionado, um gol na Bombonera, tira a camisa. Aí acontece como ontem. Ontem ele não, o segundo amarelo, até não foi um lance para amarelo, porque ele estica o braço, pega no peito, e o cara, parece que o cara foi nocauteado pelo Tyson. Mas correu o risco, né? Mas o juiz interpretou assim, e aí... Mike Tyson, né? Não o Tyson. O Mike Tyson. E aí, Bagé, tu tá exposto a um erro do árbitro daqui a pouco, ao árbitro achar que tu entrou forte demais numa bola e tu não entrou, a uma reclamação, ou seja, tu tá engessado no jogo. Ontem evita o cartão bobo. Mas a advertência, João Patrício Hermann, é uma advertência de uma mijada de um pai no filho? Tem que mexer no bolso. Ou é bolso? Ele deu uma advertência e disse assim, não vai mais acontecer, ele prometeu. No caso do Patrick, quando ele coloca aquela máscara do Pantera, tem até uma mensagem, ele é um ativista contra o racismo. Tá bem, mas o problema é que a regra do jogo é que se não pode, né? Se ele fizer de novo, vai ser expulso e vai prejudicar o time. Então a ordem agora é não pode. E se tiver de novo, aí tem multa. Faz a manifestação nas redes sociais dele, cara. Eu queria saber, Guerrinha. Ele é parceiro do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. Ele faz. Imagina. Isso. Eu queria saber por que o Tyson estreou tão bem e nos outros 2 jogos não foi legal. Ele jogou menos que no primeiro jogo, porque ele apresentou demais já bem a partida. Mas ele cresceu com o time ontem, né, Pedro? No segundo, né? Quando o time em volta dele... Eu vou dar uma sugestão depois de ver o Tyson nesses primeiros jogos. O Tyson tem que jogar mais adiantado. Também acho, mais perto do gol. O Tyson não é armador. O Tyson tem que jogar mais adiantado. Ali ele é veloz, ali ele chuta no gol, ali ele vai dar maiores alegrias. Se pegar o Tyson e dizer assim, Tyson, tu vai ser o substituto do Alessandro não só na camisa, mas na função.
Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ele tem que jogar mais adiantado do que ele está jogando. Mas ele é importantíssimo perto do gol do adversário. Ele tem o chute, né, Guerrinha? Ele tem o chute, né? Mas ele mostrou uma característica que está faltando para esse Inter. Primeiro lance do jogo, e para mim, eu gosto de ver essas entrelinhas do jogo, porque é legal, porque é o jogo dentro do jogo. Primeira bola, tem um cara chamado Richard Ortiz, ele é meio líder, ele parece um pitbull no meio campo do Olímpia. Primeira bola que o Caio Vidal pega, o Caio Vidal é o caçula do time que ele faz. Que é uma festa, hein, Léo? Ele dá no meio do Caio Vidal, é meio que para apresentar o cartão de apresentação. Vai acontecendo, e aí tem um lateral esquerdo, um ponto esquerdo, um meia esquerda no Olímpia, um cabeludinho que usa tiara, que também brigou, bateu, chutou o jogador do Inter no chão. Pita! Não foi o Pita. O cara Você não tá falando do Torres, o lateral esquerdo? Torres, número 11. É o lateral esquerdo. É o lateral esquerdo do Torres. E aí ele deu uma chegadinha, e aquela coisa vai crescendo. Quando o jogo encrespa, e isso que se reivindicou muito no Inter depois do Grenal, e que se cobrou muito que o perfil do grupo do Inter está carente disso. O que faz o Tyson? O Tyson dá uma encarada no Paraguai, vai para cima do Paraguai, riscando até ser expulso. Mas o cara que tem peso, né? É o cara exatamente, Bagé. Mostrou um temperamento e uma liderança de que, não, aqui ninguém bota a banca, aqui tem gente que vai encarar. Né? E isso se reclamou muito no Inter depois da derrota no Grenal. O jogo do Grêmio não teve nada disso, Pedro. Teve nada disso, foi tudo muito tranquilo. Nós vamos falar em seguida no jogo do Grêmio, tá? Porque eu quero te lembrar, professor, que quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. E claro, né, você sabe, Gimo, qualidade comprovada. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais e nos leva também para o intervalo comercial. E nós voltamos em seguida, vamos falar dos netinhos do vovô Romildo que estiveram ontem na Venezuela, da preparação do Grêmio do Inter para o Grenal. Tem tanta coisa para falar, fica ligado aí, tá, meu? Voltamos em seguida. Já pensou em adquirir uma telha com 15 anos de garantia? Conheça as telhas ecológicas Ondolini, a única no mercado com 15 anos de garantia. Saia do cinza e venha para a Ondolini, disponível nas lojas de material de construção. Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero comunicar minha marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Argo Week IESA Fiat. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Fiat Argo por 54.890. São 5 mil reais de desconto. É isso mesmo, 5 mil reais de desconto. Argo Week na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Acesse iesafiat.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Referência absoluta na compra e venda de veículos. O Grupo Betiolo é concessionário autorizado Fiat Jeep no estado do Rio Grande do Sul. Além de lhe ajudar a realizar o seu sonho de adquirir o seu carro, temos o maior atacado de peças genuínas Fiat Jeep do sul do Brasil. E contamos com uma locadora com foco em empresas. Acesse betiolo.com.br e nos chame no WhatsApp. Todo mundo está comprando na Betiolo. E você? No trânsito dê sentido à vida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Economizar é comprar bem. Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura. Mais um produto Gimo, qualidade comprovada. 1h34. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Argo Wiki Group IESA. Seu Fiat Argo por 54.890. São R$5.000 de desconto. Confira tudo isso na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Diogo Oliveira e os meninos do Grêmio. Foi treino, né? O Grêmio jogou como se estivesse lá no CT, no começo do jogo, pelo desentrosamento, as duas equipes reservas, houve algum descompasso na partida, alguns erros de passe, mas rapidamente o Thiago Nunes foi acertando o time ali com orientações durante o jogo e o Grêmio passeou. Observações individuais, por exemplo, eu votei no Léo Chu para melhor em campo, porque ele tem gol, ele tem 2 assistências e ele participa do gol do Darlan, quer dizer, ele participa de 4 lances, né? A Conmebol elegeu o Darlan o melhor em campo, e não foi absurdo não. Ele fez uma partida muito sólida, o que inclusive me indica que eu acho que pragmaticamente é mais negócio para o Thiago Nunes e para o Grêmio manter a ideia de Thiago Nunes, ou melhor, de Thiago Santos, de Matheus Henrique, de Darlan, e o Jean-Pierre, que está voltando agora, mesmo que tenha entrado tão bem no segundo tempo, ficar no banco de reservas como opção, porque o Grêmio se assentou defensivamente, ele tem o resultado a seu favor. Eu acho que é mais negócio para o Grêmio. Foi muito tranquila. Está jogando muito naturalmente o Darlan nessa função mais adiantada. Jogando com muita naturalidade. Esse é um ponto interessante, Diogo, que o que acontece em relação ao Darlan, porque foi chamado pelo treinador de organizador do jogo, organizador de jogo, bem recentemente. Está alto aqui o meu retorno. Bem recentemente ele foi chamado pelo Thiago Nunes de algo que ele pode mesmo ser. Que ele pode ser o organizador, o armador, porque não é só defensivamente que ele está fazendo uma entrega, e eu não estou citando o jogo de ontem em especial, que é quase um adversário amador. Tomou 14 gols do Grêmio em 2 jogos, o que é um problema do Aragua. Mas o Darlan, ele tinha mostrado em jogos anteriores a sua capacidade de manter a característica do volante, que ele pode ser, mas de agregar a característica de um organizador, de um armador, que ele também pode ser e está sendo, com um acréscimo recente. Entrar na área do adversário. Ele tem gol anulado, se não me engano, contra esse próprio Aragua aqui na Arena, e ontem tem um gol marcado valendo. Então, nesse momento, enquanto o GPR está em recuperação, e é o começo da recuperação, o melhor meio armador do Grêmio se chama Darlan. Mas eu foi penso... Pinares, né, Bagé? Mas o Diogo, sabe que pegando essa linha que vocês traçam aí do pensamento já com reflexo no Grenal, eu tenho um estalo, o Thiago Santos volta a jogar, esse é um ponto. Junto com o Thiago Santos vai jogar o Matheus Henrique. E eu tenho um estalo, baseado no que eu estou vendo do Thiago Nunes, a postura dele, que ele vai começar o Grenal de novo com o Maicon. Porque é o Grenal da final, porque é o cara que tem uma importância muito grande de liderança, porque o Thiago Nunes, diria o Pichote, vai errar de novo, Alex. Mas é que tem um ponto diferente. Vai tem um ver ponto os jogadores diferente do Inter passear ali do lado. Ali. Não, mas tem um ponto diferente. Eu acredito que por questões de liderança, eu estou indo só para um acreditódromo. Eu não tenho a informação de que isso vai acontecer. Mas o Thiago, ele não quebrou a telha ainda, como se diz lá no interior. Sabe, ele chegou, ele foi acomodando coisas, mas ele não definiu algumas situações. E ele não vai, penso eu, ele não vai tirar o Maicon de uma final em casa, numa final que decide título. Mas é só um pensamento meu. Pode botar no segundo tempo, né? Perfeito, mas por que eu estou dizendo isso, Pedro? Porque o Maicon que joga torto, digamos assim, a gente falou isso na transmissão da Rádio Gaúcha na semana passada, é o Maicon que não tinha uma proteção defensiva devido à ausência do Thiago Santos. A volta do Thiago Santos, ela reposiciona naturalmente o Matheus Henrique. O Matheus Henrique tem liberdade de novo
para jogar mais perto da área. Mas, como eu disse, é só um acreditódromo. Eu jogaria também, como vocês estão dizendo, com o Thiago Santos, com o Maicon e com o Matheus. Eu prefiro lembrar o acerto dele. Viu, Guerrinho? Eu prefiro lembrar o acerto feito pelo Thiago treinador. É tanto Thiago que a gente já o Nunes. Chama de Nunes. O Nunes e o Ramires. Pensa no Cerqueira. Tá? Tem o Cirqueiro também. Mas o Esquece o Cirqueiro. Tá, mas em todo caso, vamos lá. Ele, quando chegou em Porto Alegre, ele tinha o Thiago Santos no time do Grêmio. Sim, tinha, ele botou. E ali aí na frente, ele botou o Matheus Henrique, que está jogando muito mais com a proteção do Thiago Santos, e o Darlan, que segundo o Maurício Saraiva, é um organizador, e o Maurício disse isso lá em Passo Fundo, no jogo contra o São Luís de Juí, e eu comecei a acreditar, comecei a olhar, e realmente o Darlan está fazendo muita diferença técnica no time do Grêmio, além de ser um marcador bastante razoável também, né? No segundo tempo do Grenal... Eu acho que ele não vai repetir o Maicon no meio-campo de 3. O Maicon fica desconfortável jogando de costa pro gol, a menos que ele faça assim, Thiago e Maicon, e adiante o Matheus Henrique. Adianta o Matheus, tentar ver se o Matheus dá essa resposta que o Maicon não vai dar. No Grenal foi assim. No Grenal ele foi mudou, assim, né, Diogo? No segundo tempo ele começa com o Maicon e o Lucas Silva, que são dois jogadores mais posicionados, que não tem tanta velocidade de marcação. E o que ele faz no segundo tempo? E aí o Grêmio dá uma mudada no jogo. Ele atrasa o Matheus e avança o Maicon. E o Matheus tem mais dinâmica, consegue compensar aquela lentidão do Lucas. Mas tudo isso muda, eu concordo com o Bagé, com a presença do Thiago Santos. Que ele protege de novo, né? Ele libera essa figura que nós tivemos no Grenal passado. Libera as duas. Libera as duas. Que era ali, ora Matheus Henrique, ora o Maicon. Não, tem o marcador e o Thiago mesmo, não, vamos lá, vamos jogar vocês que eu fico aqui. Porque tem determinados momentos que o próprio Thiago Santos adianta, né? Nesse modelo que está sendo implementado do Thiago Nunes. Ele se machuca num lance em que ele está cruzando uma bola do lado da área. Que ele estava no lado da área. Mas eu acredito que a grande dúvida seja essa. Tem um ponto aí, Pedro, que eu não sei. Ontem, cara, o jornalista ele tem mania de sempre tentar olhar o outro lado daquilo que está sendo mostrado, né? A gente não se contenta com aquilo que está sendo mostrado, porque por vezes está sendo mostrado justamente como uma isca. Por que eu estou fazendo esse rápido preâmbulo? Porque na entrevista de ontem me chamou a atenção quando falou do PP, o Thiago Nunes. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, como o PP ontem entrou pelo lado direito, que daqui a pouco não seria surpresa começar jogando Ferreira e PP. Será que eu não tô maluco assim? Eu fiquei com esse estalo. Será que o Léo Chu na direita, não? Eu fiz essa pergunta ontem pro Diogo. Eu fiz essa pergunta pro Diogo ontem, isso. Alex, e incluindo a expressão será que eu estou maluco? Cogitando, então não estou dizendo que você está me copiando, tá? Deixa eu fazer esse entrevista que eu vi, mas olha o Maurício dizendo que, pelo amor de Deus. Como eu estava de aniversário ontem, eu me permiti ao equívoco de não ouvir a Rádio Gaúcha no pós-jogo, então me permitia isso. Mas... Eu tomei um vinho, sabe como é que é? Não, Alex, fez muito bem. É que nós estamos em tempos em que você... Só dormir. Você explica... Você explica a vírgula, você explica tudo o que tem que dizer. Então não é isso, tá? O que é que a questão que se colocou, a partir do momento em que o PP entra, faz gol, dá passe para gol e parece muito ativo, muito interessado no jogo, se não para começar a partida de domingo, ou por uma homenagem, caso o Grêmio esteja sendo campeão, o PP entrar e se despedir, ou se o Grêmio tiver em dificuldade, contar com o PP e aquela capacidade que o levou ao Porto. E aí o Diogo deu uma resposta de que como titular não acreditava que começasse, mas entrando no decorrer da partida era muito razoável, era muito possível. Eu fiquei com essa mesma sensação. Tu me perguntasse se era maluquice. E eu disse, olha, maluquice não é, porque o cara entrou, ele foi na Venezuela, ele tem histórico, ele não tá bem, ele tá chegando um tempão. Mas ele tem histórico, ele é o PP, afinal de contas, ele foi vendido pro Porto, ele tem gol em Grenal, tem isso, enfim. E o Thiago Nunes, na entrevista, ele fala de protocolo de reentrada. Né? Protocolos de reentrada, quer dizer, entrar aos poucos e depois sair jogando uma linguagem do Thiago Nunes. Só que tem um outro elemento aí, Bagé e Maurício e amigos, é que, tá bem, o PP entrou, só que o Léo Chu voou do lado esquerdo, mas voou, ele foi muito bem. Foi o melhor, ele foi muito bem. Escolhemos ele o melhor em campo, a torcida também, né, no aplicativo da Gaúcha, escolheu porque ele tem gol, ele tem 2 assistências, ele soube fazer recomposição, ele joga mal. É um jogador interessante, né? Mas enfim... Também joga pelo lado esquerdo, a gente está discutindo. Mas fez gol num Grenal, enfim. Daqui a pouco ele pensou no PP, mas aí chegou o Léo Chu e voou no jogo.
Mas é que o Léo Chu, olha só o joga peso pela esquerda, né, Bagé? O Léo Chu, desde o Ceará, ele só joga pela esquerda. O Léo Chu, ele foge um pouquinho dessa forma de extremas do Grêmio, que ele não joga com o pé trocado, ele joga no pé do lado. Então ele é um canhoto que joga pela esquerda. Mas olha o peso desses meninos que a gente está falando. O Pedro até brincou, né? O PP jogou poucas vezes na direita também. Os netinhos do presidente Romildo, porque a gente está falando de um Léo Chu que até não ficou relacionado para o Grenal passado, mas que no Grenal anterior tinha sido o cara que definiu o Grenal chutando a bola com a perna direita, que nem a boa dele, né? Porque ele é canhoto. E a gente está falando, nós nem citamos, e eu quero atenção para esse jogador, o que sabe fazer gol esse Ricardinho. Sabe, ele não é o jogador de lado, e o grande erro do São Paulo, senhores, quando ele acabou não renovando, não ficando no vínculo lá com o São Paulo, é que o São Paulo utilizava ele como um segundo atacante, como o cara da velocidade, da chegada, como a segunda voz na dupla sertaneja. E ele é um centroavante de referência. Ele vai perder gol? Vai, mas ele sabe fazer gol. E nós estamos falando de um outro menino que também decidiu o Grenal. Ele tem um peso diferente para ele. Ele passou na frente do Turim, né? Acho que no grupo ele passou na frente do Turim. Passou de moto. Eu acho que o Thiago. Ele e o Elias. Eu acho que moto o Thiago 600 cilindrados. Acho que o Thiago não vai fazer isso, botar o PP nesse negócio de homenagem. Eu homenageei a ele na segunda-feira. Uma vez foram homenagear o Christian, lembra? Sim. Lembram? A homenagem que custou? Não. O domingo vale caneco, vale título. Não, ele não vai fazer isso. Pode ter certeza que ele não vai. Não, nem digo por homenagem. Eu fiquei mais com a sensação, assim como o Maurício, pela maneira que falou o Thiago. Mas por homenagem eu concordo com o Guerrinha. Eu acho Manda um telegrama depois. Eu acho que nenhum dos que foram. Telegrama. Nenhum dos que foram lá no jogo de ontem. É titular, né? Vai jogar. Eu acho que nenhum. Titular nenhum. Nenhum. É que o treinador de futebol, ele tem que ter um jogador em campo, no mínimo um, né? Alguns conseguem 3, 4, 5. Mas ele tem que ter um ali no campo, que a torcida olha e fala assim, mas por quê? Tem que ter. Mas para aí. Tem que ter, porque faz parte da profissão do treinador de futebol, tem uma teimosia. Porque de cerca de 10 teimosias, uma dá certo. Aí ele olha pra ti e fala assim, ó, eu sei mais que tu. Ele tem que ter pra irritar. Tem que ter. Será vai que o ter Pedro tem uma dessas no Sala, Potter? Tem, só que o Pedro tem mais teimosias. Ele tem umas 7, 8 teimosias. O Pedro, né? É que no caso do Maicon, ele tinha uma teimosia. O Thiago Santos era uma teimosia. Ele deu uma sorte também do Pedro, né? Que ele veio aqui e azeitou o time do Grêmio, entendeu? Era uma teimosia, porque todo mundo tá falando, não é o Rafael Carioca. Do Pedro? Essa lógica do Guerrinha de que quem viajou não joga significa dizer que Darlan não jogará no meio-campo, é isso? Não. Eu devo isso. Até porque ele melhora o time, né, Pedro? Aí que tá, entendeu? Se ele melhora o time, por que ele vai jogar? E tem uma série de detalhes que a gente precisa considerar. O Grêmio não precisa ganhar o Grenal, rapaz. O Grêmio tem margem. Basta não perder. É diferente. O Grêmio, ele está pensando em tudo isso. Vem cá, claro que se fizer um gol lá, o Grêmio sai ganhando 1-0, é mais fácil ser campeão. Até vou adiantar já, eu não preciso me perguntar o que eu acho. Eu acho que o Grêmio já é campeão. Não, Guerrinha, é Grenal, Guerrinha. Eu sei, mas eu sou pago para dar minha opinião. Entendeu? E a minha opinião é que o Grêmio já é campeão. Bem pago, regiamente pago. Cada vez mais bem pago. Exatamente. Toigo, semana passada deu aumento. O que eu acho? Eu acho que o Grêmio está num momento muito bom. Eu acho que o Grêmio está com uma vantagem que não é pequena. O Grêmio ainda joga dentro da arena. Quer dizer, é muita coisa a favor do Grêmio. E o adversário não está no seu melhor momento. Exatamente. Mas em caso do Maicon... Já sei onde o Guerrinha foi na KTO, Maurício. Já sei como é que o Guerrinha foi na KTO. Já deu margem... Hoje sai as odds do Grenal. Eu até vou ver se já saiu a odd. O que o algoritmo diz. A margem que tem o treinador do Grêmio... Eu não sei o que é odd, Potter. Te explicarei. Quanto paga? Te explicarei. Como se fosse a cotação. Tá. Na KTO nós fomos ontem, eu e o Potter. Nós gravamos uma live. 3 barbadas eu dei. Grêmio, Lanús e Ceará. Adivinha o que aconteceu? É que Guerra, a margem que tem o treinador do Grêmio é de colocar o Maicon e se der errado, ele tem margem para botar o Darlan no decorrer e corrigir. Mas no mundo ideal, só que quem está falando em 100% de aproveitamento, o mundo ideal é o dele, né? O que ele fizer tá legal como alternativa. Mas a melhor alternativa para o Grêmio funcionar coletivamente, neste momento, é o Darlan, e não se diga que seja apenas porque o Darlan acrescenta marcação. O Darlan é o cara que está acertando passe, que tem lançamento de média e longa distância e que recentemente tem gol no currículo. Então não torna o Grêmio
Ele não embrucuta o Grêmio, se existe esse verbo que eu acabei de lançar. Muito bom. Ele coloca o Grêmio com capacidade de ser fluente. Vamos ao verso outra vez. Como é que é? Ele não embrucuta o Grêmio. De brucutu. Eu também acho que o Maicon... Eu embrucuto, tu embrucutas, ele vai embora. Vai até o vosso. É o presente, Eu acho que o Maicon mais é o Maicon com adiantado, proteção. O Maicon mais adiantado, ele não produz o que normalmente gosta de jogar, sabe jogar. Certamente. Eu também acho que o Maicon se for para jogar, tem que jogar do lado do... tentar adiantar o Matheus Henrique para fazer essa função. Adianta o Matheus. Como eu penso que, pelo que jogou ontem lá na Venezuela, foi levado para lá, o Jean-Pierre, que seria o armador em condições normais, também não vai começar o Grenal. Mas o Jean-Pierre está parado, eu acho que eles ficam no banco. Eu entendo que Darlan devesse jogar, mas acho que eles ficam no banco. O Bagé, 1 gol a cada 107 minutos, me socorre o Marcos Betoncello, eu perguntei para ele porque ele deu essa informação na Gaúcha ontem. O Ricardinho, 1 gol a cada 107 minutos, é quase 1 gol por jogo a média dele. Ele precisa de 2, 3 chances no máximo para fazer um gol. Desde que ele saiu de São Paulo e chegou no Grêmio, a média dele no time da transição, no time do Sub-20 já era essa. Ele faz muito gol. E ele é um menino que mostrou uma qualidade que ninguém sente falta do Churin. Aliás, o torcedor do Grêmio já não vinha sentindo a ausência do Churin em alguns jogos, né? Pelo contrário, o Ricardinho também mostra a subida. Mas o Elias, Pedro, sabe que ontem ele até, logo que ele entra, ele perde uma oportunidade, que ele acaba chutando a bola sai meio mascada, sai pelo lado direito ali do goleiro. Mas o Elias é um jogador que tem facilidade. Geralmente ele não é um cara, ele não é um 9. Ele jogou sempre na base do Grêmio, inclusive naquela campanha que tem disputa de Grenal, vencido pelo Inter na final da Copa São Paulo Júnior. Ele é um segundo atacante. Ele tem preferência de jogar pela esquerda, caindo por dentro. Mas ele faz muito gol, porque ele é muito forte. Ele é aquele cara que arrasta o zagueiro quando precisa. E é um jogador contra aproveitou, ontem... né? Guardou 2. Não, só para pegar o teu gancho aí, ontem ele disse muito forte, ele é uma opção diferente, porque ele tem assim, para aquele jogo que precisa de força física, e às vezes os jogos são físicos, não são de técnica. Claro. O segundo gol é prova disso, ele se atirou ali, se viesse um caminhão, caía o caminhão. Mas ele com muita personalidade, ele disse que prefere, trator, com muita personalidade, caminhão, ele disse que prefere jogar pelo lado. Falasse em caminhão, prefere jogar pelo lado, ele disse isso. Falar em caminhão, me lembrei da Zé Pneus, que tem pneu para automóvel, para caminhão, para máquinas agrícolas, tá? Tem para caminhão tem também. Tudo. Tem, claro. A Zé Pneus tem qualquer tem pra tipo Kombi, de pneu. Pedro. Que não tem na Zé Pneus. Tem para Kombi também. Tem qualquer então, tipo o carro de pneu. Do Maurício, tá? As rodas do carro do Maurício são sempre... Não, o carro do Maurício ele deixou na Zé Pneus, eles fizeram balanceamento, geometria, trocaram o óleo, viram amortecedores, deixaram o Maurício assim, ó, bala. Para fazer as próximas amorosas de Maurício Saraiva. Preciso usar o teu nome lá, Pedro, porque aqui a situação está tão complicada que eu estou olhando pela janela agora, estou vendo que aqui no meu bairro está chovendo. O que eu vou fazer depois de sala? Vou dar uma volta de carro para não gastar na lavagem. Tá certo. E aí passa na Zé Pneus, bota na minha conta que lá, tá? Que migué. Como a gasolina tá só 6 pila, Alex, é um grande raciocínio. Porra, vem cá, a gasolina 6 conto é um negócio estupendo. É indecente, né? É indecente. É uma outra de presente. A minha mãe tá de aniversário, eu vou dar de presente para ela 1 litro de gasolina. Dá um tanque, dá um tanque. Pra mim a gasolina não sobe nunca. Eu boto R$10 todos os dias. Esse dia fui botar 15 e o frentista perguntou, o senhor vai sair do estado? Uma vez roubaram o carro do Guerrinha. O Guerrinha trabalhava com a gente na 0 hora e ele deixava o carro na Getúlio. Roubaram o carro dele e o cara não passou da esquina. Andou 2 quadras, entrou na Ipiranga. Não tinha gasolina. Mas é claro. Leonardo, o ataque do Inter será formado como no Grenal? Antecipa para nós aí. A informação eu não tenho, mas acredito que o Maurício entra e o Iroberto cresce na parada. Eu não sei se Maurício no meio. Maurício no meio, Patrick no lado. Na ponta. Não, na ponta. Eu acredito que o Patrick, se estiver pronto, volta, mas o Maurício vai pro lugar do Tyson e o Yuri assume o Galhardo. Mas é que o Patrick, a gente não sabe como é que tá, né, Maurício? Vai voltar direto pro... Na direita, Caio Vidal? Acredito... A direita, se for o Marcos Guilherme, eu vou ficar quieto, porque ontem a chance que o Caio Vidal teve, ele desperdiçou. Eu citei no meio da transmissão ontem, o Pedro me chamou, eu disse no início do segundo tempo, o Internacional, o time propositivo que estava tentando ser, não tinha no jogo inteiro até então um drible vertical.
nenhuma tentativa de drible de um jogador seu para cima do marcador. O drible Ferreira, esse drible que o Ferreira está fazendo no Grêmio, um por lance, um por sorteio, o Inter não teve ao longo da partida inteira. Isso não é possível. Mas hoje são poucos, se a gente for olhar no futebol brasileiro, são poucos dribladores, né? Não, mas não estou pedindo fila, Léo. Eu estou dizendo a tentativa de você passar do seu marcador para abrir a frente para bater no gol, para fazer o cruzamento. Ninguém nem tentou. Olha, por mentalidades como essa de Maurício Saraiva, que o futebol brasileiro está onde ele está. Não estou pedindo fila. O Maurício já está pensando pequeno. Eu estou negociando, Potter. A gente quer fila. A gente quer jogador que faça fila sim, Maurício. Faça fila sim. Faça fila sim. Eu entendo que no grupo do Inter não tem ninguém que faz fila, né? Agora, dá pra... Bom, Tyson não vai jogar. Então vamos lá. Edenilson Dourado, claro, começa com assim. O Nonato vai jogar o Grenal, porque ele jogou o primeiro Grenal e não jogou mal. Ele vai jogar o Grenal. Esquerda. O Maurício na esquerda, mas aí eu quero fazer o seguinte: quem sabe o Maurício mais pro meio, aí na frente a gente bota o Galhardo e o Yuri Alberto. Sim, mas falta eu gostaria muito. Ainda. Não, 4 no meio campo? Eu acho muito legal. Faz 4-4-2, Léo. 4-4-2. 4-3-3, 4-4-2. Dourado, Edenilson, Dourado, Edenilson, Nonato e Maurício, Galhardo e Roberto. Ele tem feito é usar o Maurício aberto, né? Isso, ele tem... E aí ele pode me dar um migué depois lá, que ele fala, não, é um 4-3-3 com o Maurício, mas o Maurício, quando entrar em campo, começar o jogo, ele vem mais pro meio, se fecha um pouquinho... Vou contar um Yuri Alberto improvisado na direita, antes do segredo, Pedro, o Yuri Alberto improvisado na direita tem entregado mais que os ponteiros de ofício que ali estão, inclusive na hora de recompor. Vai, Pedro. Vou contar para vocês um segredo do aniversário de Alex Bagé que ocorreu ontem, tá? Ele tinha o acompanhamento perfeito. Ele tinha um acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família. Ele estava com uma Aurora Gran Reserva. E era Taná, não era nem Cabernet Sauvignon, ele preferiu a uva levinho, Taná. Claro, para tomar mais de uma. Isso, grande vinho brasileiro, Aurora Gran Reserva, que desfilou no aniversário deste extraordinário comentarista chamado Alex Bagé. Sem aglomeração, né? Sem aglomeração, claro. Não, 2 garrafinhas, tua, patroa e as crianças ali, né? Tá. Aplicativo os completo netos, e mais. Neto, e mais. Não, os netos não bebem ainda, só os filhos. Não, ele vai tomar no suco de uva. Suco de uva. Suco de uva da Aurora, que também tem. Aurora, claro. Agora, o aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil, tu tem que ir para o Agibank, o melhor banco, para você receber o seu salário ou benefício. E o seu plano de saúde empresarial será Sulmed Smart. Contrate a partir, olha só, R$ 27,40 por mês. Que coisa louca, né? Que coisa barata para cuidar da saúde. Sulmed Smart. Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da FIDA que vai falar: nossa, com FIDA, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura. Pensou fertilizante, pensou Fidagran da FIDA. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando. É um trator ou equipamento novo, ou alguma novidade que faz crescer mais a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, oferecendo soluções financeiras, facilitando a vida do produtor rural. Porque cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Viver, aproveitar, saber.
economizar é comprar bem. Atenção! É a última semana para você contratar seu plano de saúde empresarial Sulmed Smart a partir de R$ 27,40 por mês. E tem mais, sem carência para consultas e exames simples. O Sulmed Smart oferece 25% de desconto nos 4 primeiros meses. Saiba mais em sulmed.com.br e aproveite agora. Sulmed, carinho pela sua vida. Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. O carro do ano está na Super Alto Ford. Ford Ranger a partir de R$ 178.490. Acesse superalto.com.br e venha ser raça forte você também. Super Alto Ford. Lá fora, o risco é seu. Cinto de segurança salva vidas. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Argo Week IESA Fiat. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Fiat Argo por 54.890. São R$5.000 de desconto. É isso mesmo, R$5.000 de desconto. Argo Week na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Acesse iesafiat.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 2h. Alunos da rede pública estadual serão submetidos a provas para avaliação de prejuízos ao ensino durante a pandemia. Em 5 meses, Rio Grande do Sul já tem o maior número de mortes e de casos de dengue em uma década. STF tem placar de 2-1 para manter concurso da Polícia Federal no próximo domingo. A ação questiona a aplicação das provas, mesmo com restrições devido à pandemia. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 17 graus. A sexta-feira será de tempo instável e pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns períodos no Rio Grande do Sul. A chuva avança a partir do oeste e atingirá todas as regiões até a noite. As temperaturas ficam amenas. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,34. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,74%. Trânsito. Os motoristas precisam redobrar os cuidados nesta tarde em função da chuva forte na região metropolitana. Até o momento, não há informações sobre pontos de alagamento, mas chove bastante na capital. Tem um acidente agora em atendimento pela EPTC, uma colisão envolvendo uma caminhonete e um ônibus na Avenida Farrapos, cruzamento com a Gaspar Martins, no sentido centro-bairro. Na Nonoai, fluxo de veículos também é intenso no sentido da Zona Sul em direção à Zona Norte, principalmente próximo à Rua Erechim. Tem alerta ainda para içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba às 3 da tarde. Na BR-116, movimento já é lento no trecho de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH... Pessoas com doenças neurológicas crônicas já podem se vacinar contra a Covid no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde incluiu essas pessoas ontem aos grupos prioritários. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que portadores de doenças neurológicas crônicas já podem procurar uma unidade de saúde e tomar a vacina contra o coronavírus no estado. Para garantir o direito às doses, é preciso levar ao ponto de vacinação um laudo médico que comprove a doença. A nova categoria inclui complicações como doenças cerebrovasculares, que incluem AVCs, problemas neurológicos crônicos que afetem a respiração,
paralisia cerebral, esclerose múltipla, entre outros. De Brasília, Débora Cademartori. Desde a 13h, a faixa de vacinação da segunda dose da Coronavac passou a ser para quem recebeu a primeira aplicação até 29 de março em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a medida foi tomada pela baixa procura durante a manhã. Neste sábado, os postos da Tristeza e da CIS Brasil estarão abertos para completar a imunização de vacinados com a primeira dose da Coronavac até 4 de abril. Além das 2 unidades de saúde, os pontos de drive-thru da PUC, do Big Barra Shopping Sul e da Sertório também estarão vacinando neste sábado. A volta às aulas deve ser responsável e seguir todas as medidas de proteção. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3h. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. São 2h04, nós estamos de volta, lembrando que pela avaliação do MEC, a Facate é a 5ª melhor do Brasil. Você pode ser Facate, porque quem quer conhecer a faculdade integrada, essa coisa toda, na avaliação do MEC, já está optando pela Facate, não é isso? Bom, Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga, para calcário e argamassa, confie na FIDA. E ainda, a Steel tem orgulho de dizer que está com quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação, com empenho, com carinho, e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, de quem faz o amor pelo campo ultrapassar as gerações, e de quem faz o seu melhor, de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Pedro, eu ouvi na primeira parte do programa coisas muito interessantes, de que, por exemplo, o Ramires está atacando bem, defendendo mal, que o Abel e o outro, o Odair, eles defendiam bem, mas atacavam menos. Mas não dá para ter um meio termo, assim, de segurança defensiva e boa Quando força chega no ofensiva. meio termo, acerta o time, Pedro. Quando chega no meio termo, por exemplo, no tempo do Abel Braga, tá? Que foi o melhor treinador do Brasileirão, inclusive com o meu voto lá na eleição da CBF. Mas o Abel, em dado momento, se atrapalhou, tirou o Caio Vidal e botou o Marcos Guilherme contra o Atlético Paranaense. Tentou jogar no contra-ataque contra o Corinthians dentro do Beira-Rio na última rodada, em que só a vitória dava o título para ele. Os treinadores têm acertos e erros e o Abel teve os dele. Faltou equilibrar a parte onde o Abel sempre foi forte, o ataque. Ele muito mais reagiu do que atacou. Ele perdeu para o Sport dentro de casa. Então tem coisas que lá no treinador anterior também aconteceram e não impediu o Inter de chegar onde chegou. O treinador atual, ontem ele deu um diagnóstico, Alex, muito bom, tá? O diagnóstico que ele deu foi o seguinte, precisa tempo, inclusive, para perder, mas não tem tempo para perder. O diagnóstico foi perfeito, faltou só uma frase, Pedro. O diagnóstico tempo a perder. Já conhece a Legião Urbana. Legião Urbana, mas a frase que faltou... sagrado, o cara tem que correr. A frase que faltou foi a seguinte, se eu acertar as escolhas, melhora muito também. Se eu acertar que o melhor zagueiro joga e quem nem é zagueiro não joga, fica melhor. Pois não, Alex? Acabou de vazar na internet um vídeo de apresentação gravado pela equipe contratada pelo Douglas Costa, em que ele confirma várias situações. Primeiro que ele está acertado com o Grêmio. Eu imagino que o Grêmio não tenha com a camisa do Grêmio, mas acabou de vazar. Ele está vestido com a camisa do Grêmio. Ele está com a camisa do Grêmio, é um material que tinha sido feito, repito, por uma equipe contratada pelo Douglas Costa, para que fosse publicado a partir do momento do anúncio primeiro do Grêmio. Nessa conversa rápida, que tem mais ou menos 1 minuto esse vídeo, ele fala inclusive como que nasceu essa história da volta dele, onde ele cita uma conversa com o Pedro Jeromel, enquanto eles estavam na Rússia, na Copa de 2018, e o Jeromel brincando com ele, aí, quando é que tu vai voltar? E aí ele, a partir dali que começa a situação toda, ou seja, já na internet está circulando aí pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, ele o Grêmio tem um vice-futebol. O Grêmio tem um vice-futebol. O vice-futebol Pedro Jeromel contratou o Thiago Santos e contratou o Douglas Costa. Então eu acho que tem que ter um salário também. Eu não sei se o vice-futebol é remunerado ou não aqui, né? Mas agora sim, o Pedro Jeromel tá muito bem como um dirigente de futebol. Tá bem. Ele contratou o cara que primeiro ajudou ele na marcação, o Thiago Santos, e agora tá contratando o Douglas Costa. Parabéns, Pedro Jeromel, pelo esse cargo novo que ele tem na arena lá. Mas, Pedro, e pela inteligência dele é bem possível que ele siga como executivo de futebol depois, né? Porque ele é um cara que tem um perfil. O Jeromel é um de negócios, né, Diogo? Isso. Eu fiz uma entrevista com o pai do Jeromel, seu Valmir, e ele disse, o Jeromel vem aqui nas férias, porque ele é corintiano, seu Valmir, né? Eu quero falar do Corinthians, do Grêmio, e o Jeromel quer falar da Bolsa, porque o pai do Jeromel tem uma indústria de plásticos, né?
produz utensílios plásticos. E ele só quer falar de bolsa de valores, de aplicações, de dinheiro, não quer falar de futebol. O homem é maluco por dinheiro, o seu Valmir brincava. Mas o Maurício fala da questão... Qual é o primeiro nome dele? Pra ser maluco por dinheiro, qual é o primeiro nome do Jeromel? Pedro? Pedro? Ah, eu já não sei. Como tô engraçadinho, uma né? agressão específica, uma agressão aleatória, se sem ficar bravo é pior. Não! Rapaz eu tenho chegou Pedro ontem. como exemplo. Rapaz chegou Eu ontem tenho Pedro aqui no como programa. exemplo. Eu preciso ganhar Já dinheiro. faz Só um piadinha. pouquinho, não é problema gostar de dinheiro, galera. Isso não foi um insulto. Não, ele quis chamar o Pedro de dinheirista. É importante. Não, fazer coisas só por dinheiro. Pedro não aguentaria uma carreira ganhar assim. dinheiro. Sabe ganhar dinheiro. Quem conhece dinheiro é meu filho, o Ricardo, que é assessor financeiro, tá? E trabalha numa dessas... É DNA. Isso é DNA, Pedro. É DNA. Empresas de a gente guardar dinheiro de investimento. Sim, investimento. Exatamente. DNA. Mas eu gosto tanto de grana que eu não conheço a nota de 200 ainda. Vi uma foto dela esse dia. Não, mas isso é coisa do eu vi passado, na nota internet. de dinheiro. Guerrinha, não te preocupa. Guerrinha ontem ganhou essa nota aí sozinha em brincadeiras lá na KTO. Então tá tudo certo. Guerrinha tá Esses dias minha mulher tirou uma nota de 200 da carteira e meu filho pulou assim: nossa, mãe, que dinheiro é esse? Ele nunca tinha, tem 7 anos, nunca tinha visto uma nota de 200. Não, uma nota de 200 hoje, tu não mete 2 quilos. Não enche o tanque. Metade de um tanque de gasolina hoje. Metade. Não vai arremanso. Aliás, deixa eu dar uma boa notícia que as pessoas perguntam bastante sobre ele, né? De Davi Coimbra. Davi Coimbra tá firme e forte. E é uma contratação pro Sala de Redação para a próxima semana. Segunda, não sei, terça talvez. Então tem um mistério da volta de Davi Coimbra. Terça é folga dele, Então tá. Então nós temos uma iminente volta de Davi Coimbra aí, né? Ele vai fazer um vídeo. Aí quem sai do time? Vai vazar o vídeo. Tu tem que perguntar para o treinador. Tem que perguntar para o treinador Thiago, não o Nunes, sim o Cerqueira, quando ele volta e em que condições, em que situação nós deveremos recebê-lo no Sala de Redação. Que eu devo receber com alguma antipatia, eu já vou afirmar agora. Parcimônia. E sabe quando é que eu me dei conta que dependendo o do Davi campeão tava bem, gaúcho... Não, diga, Potter. Não, dependendo do campeão gaúcho, o Davi já volta na segunda. Sabe quando é que eu me dei conta que o Davi estava bem? Quando a gente estava falando no WhatsApp e a gente parou de falar de outras coisas e ele queria se meter no programa. Ele disse, vocês estão exagerando demais, assim, do cenário do Inter, que está catastrófico. Não é assim, não, vocês estão errados na avaliação. Aí eu vi que ele estava bem. Ele estava querendo entrar no programa, entendeu? A parte boa do Davi aqui, que o Davi, ele sabe muito pouco de futebol. Aí tu tem um cara pra poder triturar no programa. Ele sabe muito pouco. Ele se agarra em umas coisas que são inacreditáveis. Tu olha assim, não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. Ele tem uma garrafa de álcool numa mão e o palito na outra. Ele adora tocar um fogo, né? Isso é verdade. É craque. Beijão, Davi. Saudade. Mas o Davi foi o primeiro a dizer que o Everton era o melhor atacante do Brasil. Também tem isso. Ele erra, mas ele acerta, né? E queria na lateral esquerda do Everton também. Vamos dar crédito ao gênio da Neymar. Eu disse que ele erra e ele acerta. Eu disse que ele erra. Esse é mais um erro dele, porque, tipo assim, o Cebolinha não mata uma chuteira do Neymar. Mais um erro do Davi. Não, jogava no Brasil, não do Brasil do Neymar. Gabigol, o melhor atacante do Brasil há muito tempo. Bruno Naquela Henrique. época ele não tava o Gabigol quando ele disse. O Gabigol em não era o cara será ainda. Pô, deixa eu Douglas defender Costa. Só que o Douglas Costa vai ter que jogar, né? Vai ter que jogar a bola, entrar em campo. O nosso diretor do programa, o Bruno Flores, diz que tem este áudio, que eu imagino seja o áudio do Douglas Costa. Do vídeo. Ele vai colocar para nós agora. Por favor, Bruno. Vamos ouvir aí. 12 anos fora, eu acredito que é o momento justo para voltar para casa, porque essa conversa se iniciou há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na Copa da Rússia com o Jeromel e estava brincando. E aí, vai voltar? Não sei o que. Eu falei, daqui a 2, 3 anos você me convoca que eu tô lá. E, cara, passou rápido. E graças a Deus o Jeromel teve um impacto importante nisso. É um cara no qual sempre me quis no clube, no Grêmio, apesar de todos os outros funcionários e atletas também querendo a minha chegada. É um retorno importante. Eu venho com uma bagagem importante já depois de anos fora, e acredito que a gente vai
colher muitos frutos agora, que realmente sempre foi o time do meu coração. Casou bem tudo aquilo que eu já vivi lá fora, os meus filhos também estarem aqui, a minha família toda ser gremista, tenho diversos amigos que vão ficar enlouquecidos com tudo isso. E cara, eu venho, como eu disse, eu venho com muita estrada, venho com muita coisa para agregar ao Grêmio, assim como eu sei que o Grêmio também vai me ajudar muito nesse momento de dificuldade que eu passei, de diversas lesões, mas a gente coloca isso no passado e projeta com o Grêmio. Olha, aí, Pedro, Potter, é uma contratação... tu é o único gênio desse programa, Potter. Tu acaba de declarar no Sala de Casa, escuta, Potter, tu é o único gênio desse programa, que o melhor vice-presidente de futebol da história do Grêmio é Pedro Jeromel. Da história é bom, né? Mas assim, tomara que ele jogue bola com a vontade que ele tava de gravar esse vídeo. Tá, mas ele é assim, declarando, conversando ele é assim, né? Ele é mais quietão e tal. Ele se transforma dentro de campo. Ele tem velocidade com a bola no pé. Para falar, ele é menos veloz. Potter, assim mesmo. Deixa eu chamar. As dores de cabeça do Potter acabam de aumentar a partir de agora com a confirmação. Não é o Grêmio que me causa dor de cabeça, é o Inter. O Inter é o maior causador de todos os meus sofrimentos na vida. Os dois se enfrentam, né? Não, mas o Grenal eu tô perdendo há 12 anos. Eu tô acostumado já. O problema é o Inter. Vídeo, depois desse áudio aí, tem que mandar o Moisés gravar um áudio. Em espanhol. Ele gravou ontem. O Moisés ontem no final do jogo, ele começou em espanhol. E aí saiu AK, Brasil, e aí ele viu que não tinha língua. E aí ele foi pro português, mas ele tentou, ele engatou, agora eu vou no espanhol. É bueno, penso que jogamos bem, e acá, e a gente se esforçou, e aí ele muda, né? Porque ele viu, não dá, assim. Uma vez, Pedro, entrevistei, deixa eu contar essa história. Uma vez eu gravei uma entrevista lá pra Atlântida, tinha uma página na 0 Hora, lá a gente gravou uma entrevista com o filho do Pablo Escobar, um dos maiores traficantes da história da humanidade. O filho dele mudou de nome, mudou de cidade, claro, e a gente conseguiu um achado lá, entrevistar o cara. Tava na moda a série Narcos, aquela coisa toda. Entrevistamos o cara, meia hora. Eu, o Rodrigo Adams e o Porã, na Atlântida. Entrevistamos o cara. Beleza, o que aconteceu? A gente acabou a entrevista, ele falando espanhol e nós ali, né? E aí eu mandei pra minha irmã, porque a minha irmã é tradutora de espanhol, professora e tudo mais, ela traduziu tudo, voltou pra nós, e aí a gente colocou no jornal, né? E ela mandou uma mensagem separada assim, deixa eu te dar uma dica, fala em português quando tu for entrevistar alguém em espanhol, porque tu inventou 3 palavras que não existem em espanhol e em português. Eu inventei 3 palavras. Tipo, duela quem duela, assim. Alguma coisa tipo assim. Aí eu agora só falo despacito em português quando eu tô tentando falar com alguém em espanhol. Senão vai dar problema. Como é que o Duda Pinto fala em espanhol, hein, Diogo? Ele diz que fala que nem homem, rapaz. Não fica com essas frescuras de ficar fazendo de sotaque. Fala que nem homem, que na fronteira a gente se entende, rapaz. Não tem nada disso aí. Eu me lembro, Potter, uma vez o Eduardo Galeano, Pedro. Foi mais mico ainda, o Potter. O Eduardo Galeano, tentando entrevistar o Galeano para a Copa de 2010, né? O Uruguai indo para a semifinal e tal. E aí eu fui para o Uruguai para falar sobre o Uruguai. O Uruguai estava enlouquecido naquela Copa e não tem melhor tradutor da alma uruguaia do que o Eduardo Galeano, que já morreu, estava vivo naquela época, obviamente. E aí o Pinheirinho Machado me conseguiu o telefone, deixei uma gravação. E eu gravando ali, e aí ele não respondia, aí eu começo a dizer, eu preciso de alguém que me fale sobre o que é ser uruguaio nesse momento, não quero falar sobre o país e tal, especificamente sobre futebol. Aí ele atendeu a ligação. E ele disse assim, oi, tudo bem? Eu adoro Porto Alegre, eu dou entrevista, gosto da 0 Hora, mas pode falar português comigo. Cara, que vergonha aquilo ali, cara. Eu fiquei falando, não, porque eu quero hablar. Como é que é a história do Léo na redação também? Não tem uma história com o Léo na redação? Que ele tava falando com a Cássia Léo. Ele era o Amato, né, Léo? Não, deixa eu contar, Léo. Tu isso é muito direito à versão, né, deixa eu antecipar. Isso agora é uma ficção. Não te defende. Não te defende. É uma ficção. Não estraga antes, Léo. Não estraga, não é ficção. O Léo tá falando com o Gabriel Amato. E aí o Amato indo pro Grêmio. E aí o Amato... O Léo tá pré-emparetado. E o Léo pergunta assim pra ele. Olá, Amato. Quem é lá? Acá se Léo. Quem é lá? E aí continuou o papo. É verdade, Léo. Agora, essa é a versão floreada e muito bem criada pelo nosso ficcionista. Um beijo, Davi Coimbra. Mas a história real é que é o seguinte,
O único é o apelido telefone do que Léo, fazia... a Celéu, inclusive. Meu apelido é Celéu, né? Celéu, porque ficou tão boa a história que meu apelido é Celéu. Mas o Amato estava morando na Escócia, eu acho, e eu liguei para casa dele. E o único telefone que fazia ligação internacional era do Davi. Quando ele atendeu, eu disse assim, olá, Amato, aqui é do Jornal 0 Hora. Ele deu uma batida no telefone, que ele deve ter quebrado o telefone. E no fundo, assim, eu ouvi que tinha uma reunião na casa dele, acho que era um jantar que ele estava fazendo. E eu me assustei com aquilo. Aí o Davi juntou essa minha reação com a história de um outro colega, que eu não vou citar o nome, que usou a KC fulano, quem ser aí. Aí ele fundiu as duas numa só. A história ficou maravilhosa. Quem é que vai acreditar nessa explicação do Léo aí, que não dá pra entender agora? Não, a KC Léo. Não tem graça do Léo. A melhor é que tem graça. Falando em AKC Léo, Pedro, depois do intervalo, o River Plate teve mais 2 casos de Covid, agora tem 9 jogadores apenas pegar o Fluminense. E a Argentina parou o futebol. Podemos debater isso na volta. Verdade. Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, IESA, Fiat IESA, Aurora Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Carinho pela sua vida. Os patrocinadores do Sala de Redação que volta logo depois do comercial. 26 de maio de 2010. Vou dizer pra ti, Vianney, aquilo que muitas vezes me disseram. E sim, eu era repórter. E aí chegava sempre um gaiato pra dizer, de onde nunca deverias ter saído. Veio metido a comentarista, que é isso? Tá louco? Olha, rapaz. Aí me aposentei. Eu vou dizer uma coisa, havia antigamente uma escala, uma hierarquia. Era uma hierarquia que não existia no papel, mas que existia na prática, no rádio. O cara era repórter e ele queria ascender a comentarista. Sim. Era um posto superior. Assim. O apelido do repórter era Cachorro. Era cachorro. E, no entanto, demorou muito tempo, só agora se começa a entender que o repórter não é menos que comentarista. Claro Pelo que não. contrário, ele faz um trabalho essencial que é da captação da notícia. Faltam 24 dias para os 50 anos do Sala de Redação. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos. Já pensou chegar em casa ou no trabalho com um ambiente na temperatura ideal? A Frigelar e a Springer Midea tornaram isso possível. Com ar-condicionado com a tecnologia inverter, você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver, além de economizar até 70% de energia. Garanta seu conforto com a garantia de 10 anos no compressor que só a Frigelar e a Springer Midea oferecem a você. Frigelar, seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br. Argo Week IESA Fiat. Chegou a hora de sair de Fiat 0 km. Fiat Argo por 54.890. São 5 mil reais de desconto. É isso mesmo, 5 mil reais de desconto. Argo Week na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. Acesse iesafiat.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura. Mais um produto Gimo, qualidade comprovada. Oi, olá, tudo bem? Como vai você? Mais um dia pra viver e muito pra aprender. Tá na hora de acordar, temos tanto pra fazer. Vamos nos reinventar, procurar um modo de crescer. Crescer, amar, amar, viver, viver, aproveitar. Saber, saber.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti. São 2h24, estamos de volta com Sala de Redação. Leonardo Oliveira, parou tudo na Argentina, é isso? Parou tudo. A Liga Argentina, que organiza o campeonato, atendendo a um chamamento do governo, a Argentina vai passar por um duro período de fechamento até o dia 30 de maio, e atendendo ao pedido do governo argentino, pela escalada do coronavírus no país, suspendeu as semifinais do campeonato, que seriam em San Juan, que a Liga, como a Argentina, o futebol é muito centrado na capital, e a Liga, que é organizada pelos clubes, tem um poder forte dos clubes, ela quer se interiorizar, ela quer se espalhar pelo país. Então, as semifinais seriam em São Juan e os jogos de volta seriam outro domingo em Santiago del Estero, tem um estádio novo, lá até vai ser sede da Copa América. Por enquanto, o futebol está suspenso. Tem 2 jogos... Aliás, Copa América, que Colômbia e Argentina tem problemas seríssimos. Pois é, né? Isso que eu ia entrar, Pedro. Tem Libertadores essa semana na Argentina, não há uma confirmação se esses jogos também estão suspensos, e há um receio da Copa América. Esse tu tira pro Paraguai e resolve, né? Agora a Copa América, como é que tu faz? É que esse fechamento na Argentina até o dia... Esse fechamento na Argentina vai até o dia 30. Até o dia 30. Até o dia 30. Então, por isso está em segundo plano. Mas a própria Conmebol já está trabalhando com sedes alternativas, porque há toda essa convulsão social na Colômbia, né? Não pode Poderia fazer ser no a Copa Chile, América. Guerrinha. Há um estudo para que ela seja transferida para o Chile, sem ser em sede dupla. O Chile é o país na América do Sul mais vacinado, né, Léo? Não pode fazer 45%. Não pode fazer no Brasil? Nós temos jogos em todos os estádios, todos os dias? Pode, se quiser, pode. Pois é, vai no Brasil. O que eu disse outro dia, tu pega uma delegação, bota ali no Vila Aventura, os caras ficam lá completamente O problema isolados. é a entrada no Brasil. Suspende tem país... a Copa América, facilita. Não pode entrar no Brasil e voltar. Eu também acho. Não tem mas que ter a Copa Conmebol América, é não- isso? Pra quê? Diferença vai fazer nesse momento? A Conmebol é aquela coisa que a gente estava discutindo semana passada. O show não pode parar. Está vendido, já foi adiado do ano passado para esse. A Conmebol vai fazer, como dizem os argentinos, se ou se a Conmebol. Ela vai ser no Chile, ela vai ser talvez no Uruguai, que tem toda uma questão mas de é uma uma estupidez, parceria né? com Aí não a precisa. Conmebol, mas ela vai sair à força. Isso eu sou contra. Eu acho que o futebol ele tem de ir até um limite, como agora na Argentina. Se o país está fechando, se o país está parando porque há uma escalada do vírus, não tem por que o futebol continuar. Eu acho que é uma medida correta, né? Agora, a Conmebol ela não quer saber, ela quer jogar, ela quer entregar o produto dela. Até porque, no caso da Libertadores da Sul-Americana, ela criou um canal que tu assina para pagar para ver os jogos, né? Eu assinei, tô pagando. Eu também. E aí, se não tem jogo, tu para de pagar. E aí o Agora, negócio com dela que é relação, atrapalhado. com relação ao River, que terá 8 jogadores para colocar em campo, isso é um problema muito mais do treinador do que da Conmebol, né? O River teve mais 2 jogadores com coronavírus. O grande problema do River é que O jogo River foi imprudente, né? Convenhamos, né? Por mais, tudo bem, tem uma sessão, pandemia. acha que Agora, sabe se tu tudo. tá em meio à pandemia, tu tem uma possibilidade muito grande, como todo o ser humano no planeta Terra, de acabar contaminado. Poxa, aí tu tem a possibilidade de escrever 50 e tu resolve escrever 32. Por quê? Inscreve os Pediu, 50. levou. Um dos erros de Galhardo, que acerta muito, mas erra também. Mas ele E aí, perde pode 2, ter- mas se recuperaram 10. Não, Essa Guerra, é- mas aí é que tá. Esses Não, jogadores. Eu vi a notícia no Globo.com hoje, que 10 voltaram. 10 que estão voltando. Tem 15 jogadores que foram diagnosticados no dia 15. E pelo protocolo da Conmebol são 10 dias. Então o jogo é dia 25. Eles voltariam no limite. Eles estão testando os jogadores, até para saber se não tem mais casos, porque se baixar de 7 não tem como jogar. Então eles estão testando dia a dia e estão monitorando esses que estão para se recuperar, porque é preciso, né? Se 2, 3, 4 negativarem, Sim, mas eles voltam dentro do período de 10 dias.
No dia 25, se negativar, ele bota o time em campo. Tá legal. Eu quero dizer para vocês que tem um bom fim de semana, que aproveitem a chuva, esse tempo horroroso que está aqui em Porto Alegre, mas está precisando de chuva, né? Tem muita estiagem, o agro está precisando de chuva, essa coisa toda, então vamos saudar a chuva e vamos tomar banho de chuva, hein? Pedro, fim de semana com o Cicobi, Pedro. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que a chuva, então, Pedro, que está caindo aí, tu diz que é tão chuva importante tem crédito bastante. Bora. Chuva tem crédito, é importante. Bom, senhoras e senhores, nós vamos ouvir agora nada mais, nada menos do que Leandro Stout, também conhecido pela alcunha de Alemão. Fala, Alemão. Boa tarde, Pedro. Boa notícia mesmo, a chuva que lá na fronteira oeste tem um volume expressivo em alguns pontos. Na estação de Uruguaiana, do IMET, Uruguaiana, tem 70 milímetros na estação, mas no interior tem relatos acima dos 100, 120, 150. Encheu então ela é açude. localizada. Já ajuda a recuperar um pouco do déficit hídrico da região. A chuva está bem espalhada agora, inclusive aqui na região metropolitana, uma boa parte do Rio Grande do Sul com instabilidade neste início de tarde. O Gaúcha Mais, Pedro, vai falar de um setor da economia que está muito aquecido, com muito trabalho, que é a indústria de máquinas agrícolas. Gerando empregos, nós vamos falar sobre este momento. Comandado por Cláudio Bier, que faz uma dupla sertaneja lá em Santo Antônio da Patrulha, Gadanha e Biloca. Grande Cláudio Bier, conselheiro colorado e presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, e muito mais conhecido não é nem por Cláudio Bier, é por ser pai do Mano Tchens, que é o famoso da família. Mas vamos adiante. Cláudio Bier que vai conversar conosco e trazer os dados sobre o setor que está gerando vagas e está com muitos pedidos, muito trabalho, é uma boa notícia da economia. Nós vamos, Pedro, também com a reportagem do Humberto Treze, contar quem era o bicheiro que foi assassinado no último final de semana em Porto Alegre, o histórico da investigação e de outros casos. São 3 já assassinatos de ex-proprietários de um mesmo bingo de Porto Alegre. Ele vai trazer a investigação e os detalhes. E também vamos falar, Pedro, sobre a história de uma obra muito importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, os Moles de Rio Grande. São pouco mais de 100 anos da inauguração dos moles. O jornalista Clécio Santos fez uma grande pesquisa, um livro que foi lançado agora, foi colocado já em pré-venda e vai contar detalhes desta história lá no final do século XIX, início do século XX, como foi a construção dos moles para facilitar a entrada no porto e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso, e está lá até hoje, né? Bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos despedir de vocês, a gente tem toda a programação esportiva aí, domingo tem Grenal, a Gaúcha começa às 9h30 com o Domingo Esporte Show e se estende até meia-noite, né? Vamos falar de Grenal antes, durante e depois, porque a grande cobertura do Grenal, você sabe, é aqui na Gaúcha. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e você fica aí com o Gaúcha Mais. Tchau, fui!